Oi, pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos falar a respeito da digestão e absorção de proteínas. Aproximadamente metade da matéria orgânica de um mamífero é constituída de proteínas, e as proteínas podem desempenhar diferentes funções. Elas podem desempenhar função enzimática, como exemplo eu coloquei aqui a própria pepsina, que é uma protease que vai hidrolisar proteínas. Função de transporte, como acontece no caso da mioglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio em tecidos, ou a própria hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue, ou ainda proteínas de transporte através da membrana, como é o caso da sódio-potássio ATPase, que eu vou deixar um link para vocês aqui em cima, né, aqui na parte de cima, onde vocês podem ver um vídeo falando só sobre a sódio-potássio ATPase. As proteínas desempenham ainda a função de regulação, como no caso dos hormônios, função de sustentação, função de proteção, eu coloquei aqui as imunoglobulinas, né, que são os anticorpos, função de reserva energética ou ainda função locomotora, como a actina e miosina, que deslizam uma sobre a outra na contração muscular. As proteínas são sintetizadas no citoplasma num processo chamado tradução, onde o RNA mensageiro é lido com o auxílio de um ribossoma. E o RNA transportador vai pareando o seu anticódon com o códon no RNA mensageiro. E os aminoácidos na outra extremidade do RNA transportador vão formando as ligações peptídicas e assim vai surgindo uma nova proteína com vários aminoácidos ligados. Esse vídeo foi modificado do vídeo original, que vocês podem encontrar clicando no link que aparece no canto superior direito. Como alimento, as proteínas são tidas como alimentos estruturais ou plásticos. Isso porque são alimentos que vão colaborar para a constituição estrutural do animal. Mas a gente não pode se esquecer que cerca da metade dos aminoácidos que são absorvidos são oxidados para liberar energia logo no fígado. Mas nós vamos falar disso numa aula posterior. As proteínas são macromoléculas que, para serem absorvidas, precisam ser quebradas por enzimas que chamamos de proteases. Na boca, não há atuação de nenhuma enzima que atue nas ligações peptídicas das proteínas. Então, a digestão de proteínas vai iniciar no estômago sob a ação do suco gástrico. O suco gástrico é produzido mediante a iminência de uma refeição, que induz o nervo vago a produzir a acetilcolina. Esta estimula a célula parietal a produzir o ácido clorídrico. A presença de alimento no estômago também estimula a síntese de suco gástrico, porque o alimento distende a parede do estômago e, através de mecanorreceptores, vai estimular a secreção de gastrina, que é um estimulante para a síntese de ácido clorídrico, como veremos adiante. O suco gástrico é elaborado por 3 tipos celulares diferentes. As células mucosas, que secretam mucoproteínas, cuja função é a proteção da mucosa gástrica contra as condições ácidas e a atividade trituradora do estômago. As células principais, que secretam pepsinogênio, que é a forma inativa da pepsina, que é a protease atuante no estômago. E, além disso, a célula principal também secreta renina, que promove a coagulação do leite.
e a lipase gástrica, que atua na digestão de lipídios. E ainda a célula parietal, que é responsável pela produção de ácido clorídrico e do fator intrínseco. Nesse desenho de uma célula parietal, podemos observar ela em repouso ou em atividade secretora. E podemos notar que parte desse extenso sistema microcanalicular é convertido em estruturas tubulovesiculares que, quando em atividade secretora, as vesículas são fundidas com o sistema microcanalicular. E isso amplia a capacidade de secreção da célula. Aqui temos um desenho mostrando a síntese de ácido clorídrico pela célula parietal. Então, inicialmente, o CO2 ele é hidratado pela enzima anidrase carbônica presente dentro da célula parietal, formando então o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele se dissocia em H+ e bicarbonato. Os íons H+ são então conduzidos para a luz estomacal através da bomba trocadora H+K+ ATPase, presente na membrana luminal. Isso ocorre em troca da entrada de um potássio. Esse potássio aqui, ele circula de volta por meio de canais de potássio. Para cada íon H+ secretado, nós temos que um íon bicarbonato é trocado com um cloreto na membrana basal. Esse cloreto, agora intracelular, difunde para a luz estomacal através de canais de cloreto na membrana luminal. E então forma-se o ácido clorídrico. E o bicarbonato, que vai para o sangue, é responsável por causar a alcalose metabólica resultante do processo, também conhecida como maré alcalina. As secreções gástricas aumentam de modo considerável durante uma refeição. Nós já falamos que a fase cefálica inclui respostas da visão, paladar, olfato e até mesmo a imaginação do alimento. Já pode, desencadear uma elevação da secreção ácida mediada pela estimulação vagal e também secreção aumentada de gastrina. A distensão mecânica do estômago e a ingestão de aminoácidos e peptídeos estimulam a fase gástrica. A distensão ativa os receptores de estiramento da parede do estômago, que são ligados a nervos intramurais curtos e fibras vagais. E os nutrientes luminais, como aminoácidos, também constituem poderosos estimulantes para a liberação da gastrina. A gastrina, então, ela é transportada pelo sangue circulante até a mucosa oxíntica e estimula a liberação de histamina pelas células SL. Então, a estimulação da secreção ácida ocorre por 3 vias. A via parácrina, essa histamina, ela se liga em receptores histamínicos do tipo H2, que irão estimular uma adenilciclase, fazendo com que aumente a produção do segundo mensageiro, do AMP cíclico. Para quem quiser saber mais a respeito de sinalização celular, existe uma playlist no canal falando só sobre essa parte de introdução à sinalização celular. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Esse AMP cíclico intracelular, então, vai ativar uma proteína quinase A, que fosforila proteínas
que são responsáveis pelo tráfego daquelas túbulo-vesículas citoplasmáticas que contêm a bomba, a trocadora H+K+, e levam ela até a membrana apical da célula, aumentando então a secreção do ácido clorídrico. Já a via endócrina de estimulação se dá pela própria gastrina, que é secretada na corrente sanguínea pelas células G do antro gástrico e se ligam nesse receptor CCKB. Nós temos ainda o estímulo neuroendócrino promovido pela acetilcolina, que é liberada dos nervos pós-ganglionares, cujos os corpos celulares se localizam na submucosa, e vão se ligar, então a acetilcolina vai se ligar no receptor muscarínico do tipo M3 e também desencadeia uma resposta celular através de acoplamento com proteína G, mas dessa vez estimulando a fosfolipase C, assim como a gastrina, produzindo então como o segundo mensageiro, um dos segundos mensageiros, o aumento do cálcio intracelular. E esse aumento de cálcio intracelular promove um estímulo da bomba H+K+, mas a sequência molecular ainda não está muito bem elucidada. Essa secreção ácida é limitada pela secreção de somatostatina pelas células D, que diminuem a secreção ácida por meio de 3 mecanismos: inibição da secreção de gastrina pelas células G por mecanismo parácrino, inibição da liberação de histamina pelas células ECL e ainda uma inibição direta da secreção ácida pelas células parietais. Farmacologicamente, a droga mais usada para limitar a secreção ácida é o omeprazol, que inibe diretamente a bomba de prótons e assim diminui a secreção ácida. Mas ainda temos a ranitidina, que é um antagonista do receptor histamínico H2, também bastante eficiente. E ainda temos outros bloqueadores, como a atropina e a proglumina. O ácido clorídrico desempenha diferentes funções, dentre elas a desnaturação de proteínas, que é um evento essencial para o processo de digestão das proteínas. A desnaturação é a perda da forma tridimensional da proteína, que pode ocorrer por diferentes fatores, incluindo a temperatura, a pressão, força iônica e até o pH do meio, como acontece no estômago, onde os valores de pH podem chegar até 1,5. Ao se desenovelar, as ligações peptídicas do interior da sequência passam a ficar expostas e, assim, elas podem ser atacadas pelas proteases. Antes elas estavam escondidas. E o que ocorre é que as primeiras enzimas a hidrolisarem as proteínas são exatamente endopeptidases. As endopeptidases, elas atuam em ligações peptídicas do meio da cadeia, enquanto as exopeptidases atuam ou na ponta aminoterminal, que são chamadas de aminopeptidases, ou ainda na ponta carboxiterminal, que são as carboxipeptidases. Tanto a pepsina, que atua no estômago, como a tripsina e a quimotripsina, que atuam no intestino, são enzimas endopeptidases. Então, elas teriam muita dificuldade em hidrolisar as ligações peptídicas internas caso a proteína não fosse desnaturada pelo pH ácido do estômago. Assim, essa desnaturação é crucial para o processo de digestão. Só para deixar claro, a desnaturação não promove a hidrólise. Quem faz a hidrólise são as enzimas. Além disso, o ácido clorídrico, ele também atua como antisséptico gástrico, eliminando a maior parte das bactérias.
É claro que uma ou outra consegue burlar a ação do ácido clorídrico e acaba resultando numa infecção intestinal. E isso vai depender da parede celular da bactéria. O ácido clorídrico é ainda responsável pela ativação do pepsinogênio. O pepsinogênio é uma proteína produzida e secretada pelas células principais da mucosa gástrica. E o ácido clorídrico promove a hidrólise de um pequeno segmento, esse aqui, olha, em azul, é um pequeno segmento de 44 aminoácidos da extremidade amino-terminal do pepsinogênio. E assim ele libera a pepsina, que é a enzima na sua forma ativa. Como eu falei, é uma endopeptidase. Então, o pepsinogênio é secretado pela célula principal e ele vai ser ativado inicialmente pela ação do ácido clorídrico produzido pela célula parietal, se transformando assim em pepsina. Ele perde aquele pequeno pedacinho, né? Sofre hidrólise parcial limitada. E então, com a perda desse pequeno pedaço, ele é ativado em pepsina. A própria pepsina, daí para diante, pode atuar no pepsinogênio, degradando aquele pequeno pedacinho e assim ativar pepsinogênio. E a pepsina no estômago vai atuar em proteínas, promovendo a hidrólise dessas proteínas a peptídeos menores. O ácido clorídrico ainda colabora no controle da motilidade e do esvaziamento gástrico, assim como também na estimulação da secreção de suco pancreático, a partir da sensibilização de receptores presentes no duodeno. Então, no estômago haverá a ação da pepsina, que cliva essas ligações peptídicas do meio da cadeia polipeptídica, que sejam formadas por aminoácidos aromáticos, principalmente fenilalanina, triptofano e tirosina, e vão liberar peptídeos de tamanho menor. Em seguida, o alimento chega ao intestino delgado e lá outras enzimas proteolíticas irão agir, principalmente a tripsina, a quimiotripsina, elastase e carboxipeptidases. Essas enzimas são produzidas e secretadas pelo pâncreas e também serão produzidas e secretadas como zimogênios, ou seja, inativas. A ativação do tripsinogênio se dá por uma proteína presente na membrana do enterócito, aqui na mucosa intestinal, que é a enteroquinase. Ela cliva um pequeno pedacinho do tripsinogênio, liberando a tripsina, que é a enzima na forma ativa. A tripsina, por sua vez, também cliva outros zimogênios, como o quimotripsinogênio e a procarboxipeptidase. Clivando esses pepsinogênios, são liberadas as enzimas ativas, quimotripsina e as carboxipeptidases A e B, que atuam então no intestino delgado. Além dessas enzimas, temos ainda as enzimas presentes na borda em escova, a enteropeptidase, como eu falei, aminopeptidases, di e tripeptidases, que são sintetizadas na forma ativa. Sem falar nas peptidases intracelulares, né, as entéricas, que também são sintetizadas na forma ativa. Vocês devem estar se perguntando para que tanta enzima diferente, mas isso acontece devido à especificidade de cada uma delas. Enquanto a pepsina ela cliva ligações peptídicas, cujo o grupo carbonila é fornecido pela fenilalanina, triptofano ou tirosina, a quimotripsina, por exemplo, hidrolisa ligações peptídicas envolvendo resíduos de fenilalanina, tirosina, triptofano e até a metionina em menor proporção. A elastase, ela cliva a proteína elastina
e as carboxipeptidases clivam as ligações da ponta carboxi terminal. E assim nós temos essas diferenças de uma enzima para outra. Por isso, tantas proteínas diferentes para digerir proteínas. Após a digestão luminal, inicia-se a digestão membranosa, que é promovida pelas enzimas da borda em escova. Então, o que nós temos é que oligopeptídeos com 3 ou mais resíduos podem ser clivados pela amino-oligopeptidase, que, como o nome já diz, é uma aminopeptidase presente lá na borda em escova. A amino-oligopeptidase vai romper os aminoácidos da ponta amino terminal, podendo clivar uma ligação peptídica que libera um aminoácido e o óligo remanescente, ou ainda a próxima ligação liberando o dipeptídeo e o óligo remanescente, ou ainda a ligação seguinte, liberando um tripeptídeo e o óligo remanescente. Então, nós temos como produto da digestão de uma amino-oligopeptidase os aminoácidos livres, os di e tripeptídeos e ainda o óligo remanescente. Outra enzima da borda em escova bastante atuante é a dipeptidil aminopeptidase. Ela também é uma aminopeptidase e ela vai clivar liberando um dipeptídeo e o óligo remanescente, sempre que na penúltima posição aparecer uma prolina ou uma alanina. Então, ela cliva a ligação peptídica, liberando o dipeptídeo e o óligo remanescente. Portanto, esses são os produtos da digestão efetuada pela dipeptidil aminopeptidase, um dipeptídeo e o óligo remanescente. Os di e tripeptídeos, por sua vez, podem ser hidrolisados por outras aminopeptidases da borda em escova, liberando aminoácidos livres, que são absorvidos através de proteínas transportadoras de aminoácidos. Essas proteínas transportadoras presentes na membrana da borda em escova, muitas vezes dependem do gradiente de sódio para o transporte desses aminoácidos. Esse gradiente de sódio é gerado pela sódio-potássio ATPase presente na membrana basolateral do enterócito, no caso a membrana voltada aqui para os vasos sanguíneos. Essa sódio-potássio ATPase, como a gente já falou anteriormente, ela transporta os íons sódio e potássio contra o gradiente de concentração, de forma que a concentração de sódio do lado de fora da célula é bem maior do que a concentração de sódio do lado de dentro da célula. Portanto, o sódio ele vai entrar a favor do seu gradiente de concentração e com isso ele carrega aminoácidos contra o gradiente de concentração. Esse é um tipo de transporte ativo secundário realizado por várias dessas proteínas que transportam o aminoácido da luz para dentro da célula, para dentro do enterócito. E os di e tripeptídeos, eles também podem ser digeridos por proteínas intracelulares. Então, primeiro, eles entram na célula através de proteínas transportadoras de peptídeos e, uma vez dentro do enterócito, vão sofrer a ação de peptidases citoplasmáticas que vão liberar aminoácidos livres. Essa absorção de di e tripeptídeos também depende
da sódio-potássio ATPase presente na membrana basolateral. Ela gera um gradiente de sódio que é usado por um trocador sódio H+, e assim é criado um gradiente de H+. E esse gradiente de H+ é utilizado por um cotransportador para di e tripeptídeos, e assim esses entram dentro do enterócito e aí sofrem ação das peptidases entéricas e liberam aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, assim como os aminoácidos que já haviam sido absorvidos, eles passam através de permeases específicas. Existem vários tipos de permeases, de maneira que esses aminoácidos vão sendo absorvidos para a corrente sanguínea. E assim, nós temos aqui a absorção desses aminoácidos. Esse é um esquema geral da digestão e absorção de proteínas do Devlin. Eu gosto muito desse esquema porque aqui nós temos todos os processos que estão envolvidos na fase luminal, né? E também na fase membranosa, pela ação aqui, olha, das enzimas da borda em escova. Esse vídeo vai ficando por aqui. E se você está gostando do meu trabalho, eu peço para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal para fortalecer a nave química fisiológica. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para se tornar um tripulante da nave.